Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula, né? De via remota. Então, nessa aula, a gente vai resolver mais um exercício de eletricidade e magnetismo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, então, tá? O exercício de hoje tem a ver com lei de Gauss, né? Divergente do campo elétrico, carga elétrica, tá? E potencial elétrico, obviamente, né? Então, a disciplina, como eu falei antes, é de eletricidade e magnetismo, aula de resolução de exercícios, certo? Bom, o exercício escolhido é um exercício do Griffiths, tá? Ele diz o seguinte: se o campo elétrico numa determinada região é dado pela expressão, né, ED, que depende de R, tá? Obviamente, aqui você teria um vetor R e um vetor φ, tá? Então, você é dado por essa expressão, né, que seria um E, uma constante A na direção do vetor R, mais uma constante B, seno de θ, cosseno φ, na direção de φ. Né, disso tudo dividido por R. Aí ele fala, né, que A e B são constantes, e ele pergunta qual a necessidade de carga, tá? Então, assim, pessoal, toda vez que ele dá um campo elétrico e pergunta qual é a densidade de carga, tem que usar a lei de Gauss, né? É possível você obter isso pela lei de Gauss, ou você usa a expressão que é, né, a expressão do divergente do campo elétrico, certo? Que seria divergente do campo elétrico, né? Ou seja, a lei de Gauss na forma diferencial, tá? Temos a lei de Gauss na forma integral e a lei de Gauss na forma diferencial. E a lei de Gauss na forma diferencial é divergente do campo elétrico igual a ρ sobre ε0. Ou seja, ρ é igual a ε0 vezes o divergente do campo, tá? Como ele deu o sistema em coordenadas esféricas, né? Ele fala bem aqui que está em coordenadas esféricas. Então, a gente tem que descobrir quem é o rotacional, né, de um vetor qualquer em coordenadas esféricas. E quando a gente vai, né, observar no livro, que vai procurar o gradiente de coordenadas esféricas daqui, o divergente em coordenadas esféricas daqui, o rotacional em coordenadas esféricas e o laplaciano em coordenadas esféricas. O que nos interessa é o divergente, porque a gente vai ter que calcular o divergente do campo, tá? Então, no lugar do V, você vai colocar o campo elétrico. Lembrando, o campo elétrico lá, ele só tem vetores na direção de R e vetores na direção de φ. Ele não tem vetor na direção de θ. Então, não tem um E de θ, por exemplo, certo? Então, dando continuidade, o divergente do campo elétrico vai ser igual a 1 sobre R2 ddr, né? D de R, de R2 é de R, mais 1 sobre R seno θ, d de θ, seno de θ é de θ, mais 1 sobre R seno θ, d de φ, de E de φ. Só conferindo, 1 sobre R seno θ, d de θ, seno de θ, v de θ, que seria o E de θ, né? 1 sobre R seno θ, d de φ, do E de φ. Substituindo, né? Ou seja, a gente tem aqui que essa parte seria o E de R e esta seria o E de φ. Então, substituindo e calculando, obviamente, tá? Teríamos, então, que o divergente do campo elétrico seria 1 sobre R2, D de R, D de R, né? De R2 A dividido por R, né? Porque você teria na parte E de R, voltando aqui na página anterior, na parte E de R vai ser A dividido por R, ó, tá vendo? Ó? Então, você teria A dividido por R, A dividido por R, e aqui você tinha lá na fórmula de divergência, você estaria multiplicando por R2, então ficou R2A sobre R, mais 1 sobre R seno θ d de φ. Eu não coloquei o θ, porque em θ é zero, né? O E de θ é zero, então a derivada de zero é zero, zero vezes qualquer coisa é zero, então ficou essa parte aqui, certo? Substituindo aqui o E de φ, certo? Calculando aqui, né? Obviamente, calculando essas derivadas, né? Calcular a derivada de R é 1, né? Porque ficou só R vezes A, certo? Aqui fica só R vezes A é uma constante, tá? E a derivada de R em relação a R é 1, mais, né, 1 sobre R seno θ, né? Aqui eu estou derivando em relação a φ, então tudo que não for φ eu posso tirar, certo? Então a derivada do cosseno é menos o seno, substituo, né? Observe que você vai ter aqui R ao quadrado e aqui você teria R vezes R que dá R ao quadrado. Então, coloca esse R ao quadrado em evidência,
Logo, a gente teria A menos B seno de φ, né? E ρ seria, então, ε0 sobre R ao quadrado, A menos B seno φ, tá? Como ele colocou aqui. ε0, A menos B seno φ, sobre R ao quadrado. Ok? Então, a gente chegou aí à primeira solução da primeira pergunta, né? Enquanto que na segunda pergunta, né, que eu trouxe aqui também, ele fala que o potencial elétrico, a determinada configuração, é dada por uma função exponencial, né, que vai decaindo, obviamente, dividido por R. Então, você tem um decaimento com a função exponencial e um decaimento com R. Beleza, né? Então, V de R é igual a E elevado a menos gama R, dividido por R, certo? Onde A e gama são constantes. Aí ele pede para encontrar o campo elétrico, a densidade de carga e a carga total, tá? Então, ele pede três coisas. Essas três coisas, a gente tem que revisar um pouquinho de matemática e ver que o campo elétrico é dado pelo menos o gradiente do potencial, né? Isso vem porque o campo é um campo conservativo, né? E você pode escrever como sendo um gradiente de uma função escalar, tá? O divergente do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0, e a carga total, obviamente, é a integral da densidade de carga com relação ao volume, tá? Então, a gente tem uma ligação aqui, ó, do potencial pelo campo, certo? Do campo com a carga, densidade de carga, né, obviamente, e com a carga também pela lei de Gauss, né, que a gente teria aqui em relação à lei de Gauss, a gente poderia colocar que a integral, né, sobre um caminho fechado, integral sobre um caminho fechado de E escalar dA, né, sobre a superfície gaussiana, isso aqui é igual a carga encerrada ou carga líquida sobre ε0, tá? Essa é a lei de Gauss na forma integral, enquanto que essa é a lei de Gauss na forma diferencial. Então, a carga a gente poderia encontrar também em relação ao campo, calculando a integral do campo, né? Só com a integral em relação à área, tá? Ou a gente poderia encontrar a carga como a integral do volume da densidade de carga, densidade volumétrica. Bom, então, fazendo o primeiro passo, calcular o divergente do potencial, tá? Para fazer isso, novamente, a gente vai ter que escrever, né, o potencial em coordenadas esféricas, o gradiente em coordenadas esféricas. Então, você vai vir aqui e vai olhar o gradiente em coordenadas esféricas, está aqui, ó. Então, é somente derivar em função do R vezes o R. Derivar em função de θ vezes o θ. Derivar em função de φ vezes o φ. Certo? Quando você olha para a expressão do potencial, ele não depende nem de R, ou ele não depende nem de θ e nem de φ. Então, ele só depende de R. Logo, você só tem que derivar em função de R. Tá? Então, você deriva em função de R e vai ter um versor R. Certo? Significa dizer que o campo, obviamente, vai estar na direção desse versor. Logo, calculando aqui o divergente do potencial, vai ser então a derivada, né? A gente pode substituir a derivada parcial por derivada total, que só depende de uma variável, né? A derivada, ddr, do potencial, certo? Que é a E elevado a menos gama R sobre R. Calculando essa derivada, obviamente a gente pode fazer isso pela regra do quociente, né? A regra do quociente é aquela que você pega a deriva primeira, multiplica pela segunda, menos a primeira derivada da segunda, dividido pela primeira ao quadrado, certo? É como se aqui você estivesse derivando f sobre g. Não, g sobre f, aqui foi mal, ó. F sobre g. Se você está derivando f sobre g, você deriva, aqui ficaria g ao quadrado. Se deriva a primeira vezes a segunda menos a primeira derivada da segunda, exatamente. Você deriva de cima vezes a de baixo menos a de baixo menos a de cima vezes a derivada de baixo dividido pela de baixo ao quadrado. Pronto. Tá? Então, usa a regra do produto, foi isso que foi feito. Certo? Significa dizer, vamos lá. Então, aqui vai ter, no lugar do ter R, vai ter R ao quadrado. Né? Tá aqui o R ao quadrado. Você vai derivar a primeira. Eu botei foi ao contrário, tá, pessoal? Você deriva a primeira, a derivada da primeira, vezes a segunda, que é essa daqui, né? É a derivada da primeira, vezes a segunda,
a derivada de cima vezes a de baixo, menos a derivada de baixo vezes a de cima. Pronto. A derivada de baixo é 1, né, menos, daqui o menos. Beleza. Então, esse aqui vai ficar... Aqui tem um negativo bem aqui, pronto. Só isso que muda. Né? Então, isso aqui vai ficar E elevado, colocando isso em evidência, né? E elevado a gama R. Então, vai ficar E elevado a gama R, que multiplica 1 mais gama R dividido por R ao quadrado, isso na direção do vetor R. Ok? Então, a gente encontrou o campo elétrico, agora aplica a próxima parte, que é calcula o divergente desse campo para poder determinar a ρ, certo? Novamente, calcular o divergente para a gente poder determinar a ρ. Como o campo só depende de R, então você só tem que calcular essa derivada, né? Quando a gente vai calcular essa derivada, né? Obviamente aqui a gente vai ter um erro de sinal, que eu arrastei esse erro de sinal em algum canto, então vai ter um negativo aqui, vai ter um negativo aqui, vai ter um negativo aqui, tá? Por conta do sinal que eu esqueci. Bom, então calculando aqui as derivadas, né, que a gente tinha, obviamente, usando a regra do produto, certo? Você vai ficar com esta expressão, tá? Então, você obtém que a densidade de carga é dada por essa expressão. Quando você continua fazendo as contas, certo? Você obtém, então, que esse sinal aqui é trocado, né? Fica mais, que a densidade de carga é dado por essa expressão, certo? Aí o interessante disso, né, olhar agora para a resposta lá do livro, ele diz que a densidade de carga não é dada por isso. A densidade de carga, ela é dada por uma coisa que tem aqui um 4π. 4π ainda tem uma função que depende de uma delta de Dirac, né? Aí, por que que isso aparece? Aí a gente tem que lembrar de onde é que vem essa função delta, tá? Aí teria que ver o seguinte, teria que ter visto função delta, aí olhando de novo para o campo, quando a gente vem aqui para o campo, e vai olhar para o campo, a cara do campo, certo? O campo elétrico, né, como a gente observou, ele é obtido por, ele é dado por, vai ser igual a menos a gama R, menos a E elevado a gama R, dividido por alguma coisa, não, dividido por nada, né? Aí aqui eu posso botar isso aqui para dentro, então isso aqui fica o seguinte, ó. Aqui vai dar versor R por R2 mais lambda sobre R versor R, certo? É isso que está escrito aqui, exatamente. Ok? Então, quando você vai calcular o divergente dessa expressão, na realidade você está calculando o divergente desse produto, né? Dessa com esse, né? Obviamente, o divergente desse produto, isso aqui fica igual a você calcular o divergente de E elevado a menos gama R, obviamente isso na direção de R, né, vezes a primeira parte, né, a segunda função, R lambda, R sobre R, mais E elevado a menos gama R, vezes o divergente da segunda parte, que seria R sobre R2, tá? R sobre R2, mais o divergente, né? Obviamente, lambda R sobre R. Certo? Aí, quando você vai calcular, vai observar que aqui aparece essa parte aqui, ó. Aparece o divergente de R versor R por R2. Isso aqui é a mesma coisa de ser o divergente do vetor R, né, por R3, porque o versor você pode escrever ele como sendo o vetor dividido pelo seu módulo, né? O versor, você pode escrever ele como sendo o vetor dividido pelo módulo, tá? Então, substituindo a mesma coisa, você está calculando, então, divergente de R sobre R3. Quando você vai calcular esse divergente, ele tem dois resultados possíveis, tá? Ele pode ser 0 ou ele pode ser 4π, né? Pelo teorema do divergente lá, quando você transforma o divergente numa integral tripla.
Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Então, esses dois resultados levam a gente na função delta, certo? Quando é que ele é zero? Para todo x diferente de zero, ele é zero. Para todo x igual a zero, né, no caso, não vai ser x, vai ser r, né? Ele é 4π. É você imaginar que o campo elétrico, o que é que acontece com o campo elétrico quando ele está sendo analisado muito próximo da carga fonte, né? É como se o campo elétrico estivesse aumentando, né, ali. Então, em x igual a zero, você vai analisar a função delta, é como se ela fosse explodindo, ela é infinita em x igual a zero, certo? E ela é zero para qualquer outro ponto. E a integral dela de menos infinita a mais infinita é 1, né? Isso é uma propriedade da função delta, certo? Mas só quando você vai analisar em relação ao campo elétrico, isso vai dar 4π, essa integral. Isso é bem interessante, mas eu vou mostrar para vocês de uma outra forma, certo? Que a gente determinou a gente determinou a densidade de carga, né? Só que eu falei para vocês aqui, a gente tem um detalhe, né? Qual é o detalhe? Como é que a gente calcula a carga? Certo? Aí a gente vai calcular a carga por dois meios. Aí quando a gente vai calcular a carga por esses dois meios, aí vai dar essa diferença de 4π, tá? Calculando a carga pela lei de Gauss, você vai substituir, vai calcular pela lei de Gauss, vai aparecer aqui o 4π, tá? Aqui, 4π aqui pela lei de Gauss, né? Obviamente, 4π é zero, e tá aqui a expressão que aparece, certo? Quando a gente vai calcular a carga agora quando a gente vai calcular agora a carga agora, né? Cadê? Tá onde? Deixa eu voltar aqui. Passei demais. Tá aqui. Então, a gente estava calculando aqui. Quando a gente calculou aqui a lei de Gauss, né? Colocou, substituiu o campo elétrico, calculou a integral, né? A integral sobre a área, obviamente. Aqui colocou o dA em coordenadas esféricas, tá? Fez toda essa brincadeira, né? Conseguiu obter que a carga total era dada por esse sistema. Isso a partir do campo elétrico. Quando você vai olhar agora a partir de ρ, certo? Quando você vai fazer a partir de ρ, né? Você vai ter, né, que a carga vai ser a integral volumétrica, né? A integral volumétrica, né? De ρ dr, dv, né? Aí dv, você escreve dv em função das coordenadas esféricas, substitui o dρ, né? E vai calcular a integral. A integral de 0 a 2π, 0 a π, sendo de θ, dφ, isso aqui é 4π, tá? Então, isso aqui tudo virou 4π. Né? Como aqui a gente não tem θ, nem tem φ, então a gente não precisa se preocupar, pode integrar direto, certo? Aí ficou somente a integral em função do R. Aí a gente vai fazer essa integral em função do R, né? Essa integral, obviamente, essa integral se resolve por partes, né? Faz a integração por partes, faz a substituição, certo? Ou seja, você tem todo um trabalho. No fim das contas, você vai obter aquela mesma constante multiplicando, vezes uma expressão aqui, tá vendo? E tem mais outra coisa aqui, ó, que apareceu, esse menos 1. Aí por que que apareceu isso? Se você olhar, então, novamente, lá na expressão, cadê aqui, onde é que eu tô, qual é a página que eu tô? Não sei se é essa, não, essa daqui, né? Se você olhar a expressão lá pela lei de Gauss, a gente tinha que a carga foi dada por isso. Se você olhar pela integração direta de ρ, a carga foi dada por isso, certo? Então, por que que isso acontece? Novamente, pela expressão delta de Dirac, né? Ela pode ser zero, então aquele menos 1, ele pode existir ou não existir, dependendo da forma como você calcule. Se você calcular a derivada direta, dá zero. Mas se você calcular a integral, vai dar 4π. Aí esse sistema, né, você tem aí uma função delta de Dirac, tá? Ou seja, ao calcular o divergente de E, vai aparecer essa delta de Dirac, né, e vai modificar a tua carga. Se você está analisando a carga na origem ou você está analisando a carga numa determinada superfície. Bom, eu achei bem interessante esse programa, tá? Eu fui um pouquinho rápido aí para vocês. Enfim, tá? Daqui a pouco a gente retorna, vou fazer mais uma questão. Bom, até mais, pessoal.